Olá, alunos e alunas da Escola Amélio, professor Fernando, mais uma vez com a disciplina de filosofia com vocês. Pessoal, espero encontrar todos bem, se cuidando em razão dessa pandemia, como ano passado, tá? Vocês continuem usando máscaras, álcool em gel e evitando aglomerações, tá bom? Nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa vida e de cuidar da vida daqueles que estão ao nosso derredor, tá bom, pessoal? O ano passado, a gente viu a introdução à filosofia, falamos da história da filosofia, como nasceu a filosofia com Tales de Mileto, falamos dos pré-socráticos, falamos dos sofistas, falamos de Sócrates, Platão e Aristóteles, falamos de filosofia helenística e finalizamos com filosofia medieval, falando da patrística e da escolástica. Gostaria que vocês relembrassem um pouco dessas aulas, porque nesse ano a gente vai entrar em filosofia moderna e filosofia contemporânea. Só relembrando que quando a gente fala de períodos históricos, isso vocês aprendem na aula de história, esse pessoal não sabia que estavam lá no período clássico, no período antigo, no período moderno ou no período contemporâneo da filosofia ou da história, tá? Isso são períodos que nós criamos para ter aí uma dimensão, uma divisão pedagógica sobre certos acontecimentos históricos ou filosóficos no nosso caso. A filosofia moderna, ela se caracteriza principalmente por uma guinada, um levantar no humanismo. Por que esse levantar? O que é o humanismo, pessoal? Na filosofia medieval, Deus é colocado como o centro de todas as coisas e o homem como um ser abaixo, um homem miserável, pecador. Então nós devemos nos prostrar diante das questões teológicas pregadas pela igreja. No humanismo, o homem já é colocado como centro das coisas. Nós temos aí o renascimento. Em história, o período medieval é conhecido como o período das trevas, e aí vem o nome renascimento, o renascentismo, tá? Porque há um aclarar para as ideias, para a razão, saindo lá daquele tapume que a igreja, em tese, colocava nos nossos olhos em relação de que o homem ele não tinha capacidade própria, tudo dependia de questões de Deus, tá? Que o homem não tinha força, que o homem não era o centro das questões culturais, das questões filosóficas, tá? Nesse período, né, iniciado o renascentismo, o renascimento, a valorização incondicional à razão, trazida à luz pelo ceticismo e pela descoberta de que o ser humano independe de instâncias racionais metafísicas. Quando a gente fala de metafísica, gente, estamos falando de questões transcendentais a esse nosso mundo físico. Quando a gente fala de céu, de inferno, ou de questões ligadas a religiosidades, a outro mundo, estamos falando de metafísica, tá? Nós temos, por exemplo, a metafísica de Platão, do mundo das ideias, tá? Um mundo inteligível e um mundo sensível, que é esse nosso mundo físico. Então, quando ele transcende esse nosso mundo, estamos entrando numa questão metafísica, tá? Enquanto os antigos perguntavam, né, os filósofos antigos se perguntavam o que era a verdade e o que era o conhecimento, nesse período moderno, tá? Nesse período da filosofia moderna, nesse período do Renascimento, a pergunta que surge é: como é possível o conhecimento verdadeiro? Pessoal, é comum nos estudos historiográficos separar a filosofia renascentista e o iluminismo da filosofia moderna. Porém, podemos conceber a ideia de que a filosofia moderna, mesmo sendo um período intermediário entre os ideais do Renascimento e do Iluminismo, não se destacou inteiramente dos dois, tá? Há uma conexão, pois a filosofia moderna nasceu no Renascimento e concebeu o outro, o Iluminismo, tá? Para entender a modernidade, é preciso, então, olhar para o que aconteceu antes, lá no período medieval, no período considerado em história, no período das trevas, no período em que o homem não tinha a possibilidade de razão, de raciocinar, de refletir, de questionar, e aí surge o renascimento, né, o renascer do homem.
E surge o iluminismo, né? Essa iluminação que vocês já viram em história, e a gente vai falar um pouco também aqui em filosofia. Tá? Durante essa filosofia moderna, o período que surge a filosofia moderna, surgem algumas correntes a respeito dessas questões filosóficas. Tá? Podemos elencar como duas grandes correntes epistemológicas, correntes voltadas às questões mais científicas no período da modernidade, o racionalismo e o empirismo. Além de destacar como figura principal da teoria política moderna o contratualismo, que influenciou fortemente o pensamento iluminista, e teorias políticas posteriores, como o socialismo e o liberalismo. Outra característica que não pode ficar de lado para o entendimento da filosofia desenvolvida nesse período da modernidade é o cientificismo, fruto das novas ideias trazidas principalmente por Galileu Galilei e por Isaac Newton, que atestam o valor do método científico e da necessidade de uma análise rigorosa da natureza para entendê-la e dominá-la. Ou seja, surge nesse período a necessidade de comprovação, de buscar nas questões científicas comprovações a respeito da verdade, do fundamento. E olha só o que a gente falou lá em filosofia, que lá no começo das aulas do ano passado, quando a gente fala que filosofia é realmente se debruçar sobre questões racionais. Nós temos aqui, na cientificidade, na busca pela verdade, uma reflexão racional e crítica para se chegar à busca da verdade. Falando de ciência, estamos falando de experimentação, experimentar para tentar analisar o resultado a respeito da busca da verdade, a busca dos resultados, tá? Então a filosofia, ela surge como uma forma de refletir, de criticar, de tentar comprovar, colocar à prova para tentar buscar o que a gente chama de verdade. O ano passado a gente falou que filosofia não é ciência, mas ela é um suporte para a ciência. Se não há essa análise crítica, se não há essa reflexão crítica, a gente não teria como progredir para respostas no campo científico. Então aí a importância desse período moderno para a construção, né, para a evolução científica. Uma marca da modernidade, da filosofia moderna, muito importante, é o ceticismo frente à atitude dogmática em relação a alguns assuntos. Os céticos na antiguidade, liderados por Pirro de Élida, Pirro que era um filósofo do período helenístico, tá? Os céticos na antiguidade, eles não acreditavam na possibilidade de que a gente poderia atingir algum conhecimento verdadeiro. Eles acreditavam que a gente deveria transformar a suspensão do juízo em uma atitude crítica perante ao dogmatismo que imperava nas filosofias gregas, tá? Principalmente nas escolas filosóficas pré-helênicas, tá? As escolas pré-helênicas, a escola de Platão e a escola de Aristóteles, tá bom? Na Idade Média, a atitude dogmática avançou, em certo sentido, pois buscava compreender de maneira plausível e racional a absoluta verdade inquestionável ligada a esse dogmatismo religioso, ao dogmatismo da igreja, tá? Na modernidade, o debate entre racionalistas e empiristas trouxe à tona novamente o dogmatismo, por buscar uma verdade final e absoluta. Porém, junto à atitude dogmática veio o ceticismo, não aquele ceticismo de Pirro, aquele ceticismo da antiguidade, tá? Mas um ceticismo construtivo, que visava criticar a atitude extremamente dogmática. Em resumo, o que nós temos durante o período da filosofia moderna é o surgimento da razão em detrimento de questões dogmáticas lá do período medieval, surgindo várias escolas, várias correntes filosóficas que a gente vai estudar uma por uma, vários filósofos modernos que a gente também vai estudar, falar sobre as teorias filosóficas desse período que são tão importantes para a nossa contemporaneidade, para o surgimento da filosofia contemporânea e para algumas teorias também da filosofia contemporânea que estudaremos também neste ano, tá? Pessoal, no final do material vocês têm um material escrito que explica
tudo sobre essa aula, que fala um pouco mais aprofundado a respeito dessa introdução à filosofia moderna. E ao final do material nós temos uma atividade a ser realizada, uma atividade composta de 4 questões. Peço a vocês que respondam essas questões, tá? Essas questões, vocês vão tirar foto dessas questões e enviarem para o meu WhatsApp de forma privada, de forma individual. No grupo de vocês, vocês conseguem o número do meu WhatsApp e eu quero que vocês não enviem nos grupos, enviem para mim, tá? Não enviem no grupo de vocês. Até para não tumultuar o grupo, para não encher o celular dos outros professores com conteúdo de outra disciplina. Para o pessoal que não tem acesso à internet, a escola vai disponibilizar esse material impresso, esse material de forma impressa para vocês. E para aqueles que acessam a internet, vocês terão esse material online, esse material em PDF, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Estou muito feliz de voltar esse ano aí com vocês, tá? Reforço que vocês continuem se cuidando e a gente volta a se falar na próxima aula. Um forte abraço.